Fala Brasil, tudo bem com vocês? Para quem deve estar pensando agora, quem é essa doida? Muito prazer, eu sou a Dinha e você está no meu canal. Como você já deve ter visto aí no título, hoje eu vim contar para vocês como eu emagreci 12 quilos em 3 meses, sem jejum intermitente, sem dieta do ovo, sem dieta low carb e de uma maneira bem bacana. Comigo que vocês vão ver. Para início de conversa, eu nunca fui uma adolescente magrela, né? Muito pelo contrário, eu sempre pensei que eu era muito gorda por ter um corpo mais avantajado do que todas as minhas colegas de classe, por exemplo. Na época, as meninas usavam 36, 38 e eu usava 42. Por quê? Porque eu tenho um quadril largo. Mas eu não era gorda, eu só acreditava que era. Eu vou deixar uma fotinho aí pra vocês verem que realmente eu não era gorda, mas eu me achava muito gorda. Com isso, eu comecei a comer cada vez mais, porque na minha cabeça eu já estava gorda mesmo, tanto fez, tanto faz, o quanto que eu comesse. Então eu comecei a comer. Com 23 anos, eu me casei. E a gente estava bem recém-casado, acho que 5 meses de casado. Transferiram o meu marido de horário. Sim, ele começou a trabalhar num turno onde a gente não se via. Ele saía de casa, eu estava trabalhando, quando ele chegava, eu já estava dormindo para trabalhar no outro dia, e quando eu saía, ele estava dormindo. Ele trabalhava até 1 da manhã. Isso era o que era para ser, né? Mas nunca acontecia, ele sempre passava do horário. E eu comecei a descontar essa solidão na comida. Eu comecei a comer cada vez mais. A gente foi morar numa avenida onde tinha absolutamente tudo. Mercados, padarias, pastelarias, comida japonesa, hamburgueria, tinha tudo na avenida. E eu comecei a comer cada vez mais, porque eu passava do serviço, sabia que eu ia estar sozinha em casa e eu comprava alguma coisa desse tipo para eu comer. Comecei com as besteiras de mercado, salgadinho, bolacha, Danone, refrigerante, até, comer 3, 4 pastéis numa noite. E disso desencadeei uma compulsão alimentar. Eu comia para suprir a necessidade de estar com alguém em casa. Pouco tempo depois, eu fiquei desempregada e isso só lascou ainda mais a situação. Por quê? Eu tinha um pouco de dinheiro, porque eu havia recebido, de rescisão de tudo, e eu ficava sozinha o dia inteiro. Ou seja, eu passei a comer mais ainda, porque em vez de eu comer só à noite, eu comia de dia também. E, graças ao Uber Eats, eu tinha um McDonald's aqui, um Burger King, sempre que eu quisesse. Sempre que eu quisesse. Então eu passei a pedir fast foods cada vez mais e eu escondia as embalagens por vergonha do meu marido ver. Sim, vergonha de você ter comido é um sintoma de compulsão alimentar. Cuidado! Em resumo dessa história, eu cheguei aos meus 90 quilos com 26 anos. E tive um tombo besta agora no final do ano passado, em outubro. Eu tive um tombo besta no banheiro, só que eu fiquei sentindo dor nas costas durante um tempo e resolvemos ir no hospital para ver se estava tudo certo, se eu não havia trincado nada ou coisa do tipo. Chegando lá, eu descobri que eu estava com um problema na coluna, que um dos meus discos vertebrais havia ressecado, basicamente ele morreu. E o que pode ter desencadeado isso era o meu excesso de peso. Por quê? Porque eu tenho 1,57 m. Então imagina uma coisa, dessa altura, dessa largura, era eu. Mas eu não me enxergava tão gorda assim não. Mas devido a essa queda, essa descoberta desse problema, eu precisei fazer uma cirurgia. E no dia que o médico virou pra mim e falou, você vai precisar fazer a cirurgia? Foi onde a minha ficha caiu. Eu comecei a pesquisar
sobre reeducação alimentar. Nenhum tipo de dieta louca, não fiz jejum intermitente, não fiz nada disso. Eu fiz uma reeducação alimentar. Ou seja, eu consumia carboidratos, proteínas, gorduras, né, num modo geral, falando em macros, todos os dias, porém em porções menores do que eu estava acostumada a comer. Isso foi no dia mais ou menos dia 2 de outubro, eu comecei a fazer isso. No dia 25 de outubro, o meu esposo decidiu que nós poderíamos passar em consultas com o nutricionista. Então, no dia 25, eu tive a minha primeira consulta com a nutricionista. E sim, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma instrução, eu já havia emagrecido 7 quilos. Eu cheguei na nutricionista no dia 25, ou seja, do dia 2 ao dia 25, eu emagreci 7 quilos. Não podia fazer nenhum tipo de atividade física que demandasse qualquer esforço sobre as articulações. Sequer a caminhada eu estava podendo fazer. Corrida, nem pensar. Então, o que o meu médico me indicou na época foi fazer natação, para não sobrecarregar tanto, né, a minha coluna e ter um exercício físico para me ajudar a queimar a gordura que eu precisava. Então eu comecei a fazer a natação mais ou menos no dia 15 de outubro e eu parei no dia 19 de novembro. Por quê? Porque foi o dia que eu fiz a cirurgia e daí até o dia 13 de dezembro eu não podia fazer absolutamente nenhum esforço físico. Eu estava em recuperação da cirurgia. No dia 13 de dezembro eu decidi que eu ia voltar a fazer atividades físicas, mas eu não voltaria a fazer natação e sim musculação. E antes que vocês falem, nossa, isso vai um baita de um dinheiro, eu faço no SESI, o meu esposo trabalha na indústria, então pra gente sai um precinho bem em conta. Se você trabalha em indústria e tem um SESI perto de você, procura se informar porque sai assim, bem barato. Tipo, a nossa musculação a gente paga R$50. É dinheiro? É dinheiro. Mas se você for olhar numa academia, a média ali, ó, de uma mensalidade é R$90. Então já ajuda muito. Sei que vocês podem estar pensando também que tudo isso é um custo com nutricionista, foi um custo com natação, está sendo um custo com musculação, mas como eu falei, a parte de exercícios eu faço pelo SESI, o que sai muito em conta, mas nada te impede, por exemplo, de levantar, sair e caminhar na rua. Isso é de graça. Nada te impede de pegar e ir nessas academias populares que tem na maioria das cidades hoje em dia, que também são de graça, ficam nas praças a qualquer horário para você ir lá, entendeu? Mas o mais importante mesmo é a tua força de vontade. Por quê? Sem a tua força de vontade, nada vai adiantar. Como eu falei no comecinho desse trajeto de emagrecimento, eu não podia fazer exercício físico e eu não tinha um acompanhamento nutricional. Então, eu fui pesquisar sobre e comecei a testar medidas que servissem para o meu corpo. Uma outra coisa muito importante de contar para vocês é o quê? Eu não consumo esses alimentos light diets que estão por aí no mercado, que muitos deles são até uma enganação. A minha alimentação é baseada numa alimentação normal. Eu como arroz branco, eu como feijão, eu como batata, eu como mandioca, eu como pão francês, eu como o pão de forma, eu como requeijão, eu como manteiga, só que tudo nas devidas quantidades. Então isso não tem um gasto, né, igual a esses produtos fitness que estão por aí pelo mercado. E isso tem ajudado muito, porque muitas vezes você pensa, numa casa, para você comprar esses produtos para uma pessoa só comer e a outra pessoa não comer, não é legal. Mas, nesse estilo de vida que eu estou adotando da reeducação alimentar, eu como de tudo, inclusive fontes de proteína, né? Eu consumo ovos, eu consumo frango, carne bovina e suína, que é bem mais barato. Consumo também bem raramente, peixe, porque isso é muito caro. Mas assim, são comidas de verdade, comidas que você tem um fácil acesso. E isso facilita
real à sua vida. Outra coisa que eu não deixo de fazer é me hidratar super bem. Então eu consumo aí, em média, uns 2,5 litros de água por dia. Isso é extremamente importante para você conseguir emagrecer e você se hidratar muito bem. E vocês podem estar se perguntando agora, mas você não tinha compulsão alimentar? Eu tenho. Como você consegue controlar? Se eu sentir vontade de comer qualquer coisa de diferente, eu simplesmente como. Só que hoje eu consegui blindar minha mente a entender o quê? Se eu quero comer uma pizza, eu não preciso comer 4, 5 pedaços de pizza como antes. Um pedaço é o suficiente e esse um pedaço não vai me atrapalhar nos meus resultados. Outra coisa que a gente precisa entender bem é sobre o nosso descanso. Noites mal dormidas ou noites excessivamente dormidas também são prejudiciais. Então hoje eu descanso em média 7 horas por noite e tá excelente. Eu acordo super bem, super disposta, faço de tudo dentro de casa, sabe? Isso é importantíssimo. Mas se você está assistindo até aqui esse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, curte para ajudar, para começar a divulgar esse canal que está só no comecinho. E me acompanhando, vocês vão entender como foi esse processo de uma maneira melhor, porque cada dia eu vou trazer um tema explicando como foi para mim, a minha visão, a minha experiência. Então, é isso, Brasil. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos que estão tentando emagrecer, familiares também. E vamos disseminar essa doida nesse YouTube a partir de agora. Um beijo diretamente do Goiás e um tchau, obrigado!